Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um conteúdo mais técnico para vocês e hoje o assunto do vídeo vai ser Expo. O título do vídeo é Expo React Native com superpoderes. Tô olhando para cima aqui porque eu fiz um Obsidian aqui para poder usar de roteiro pra gente aqui hoje. E aí vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu tô trabalhando agora com apps. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui se eu conseguir. Links das minhas lives que eu fiz recentemente, onde a gente estava construindo um app de celular de Magic juntos. E foi muito bom. E nesses projetos, nessas lives, a gente usou Expo, Router e React Native, que são as ferramentas que eu estou usando no trabalho agora. São ferramentas assim extremamente boas e tem vários pontos que eu estava conversando com o pessoal no Twitter hoje e eu achei que valia um vídeo só sobre isso e eu tenho muita coisa para falar. Então, eu vou procurar alguma forma de deixar o conteúdo desse vídeo, o conteúdo textual desse vídeo para vocês. Eu sei que tem muita gente aí que também valoriza os vídeos com conteúdo textual para ler, tipo, ao invés de ser um vídeo, ser uma documentação. Então eu vou deixar um link aí na descrição. Talvez o vídeo atrase um pouquinho, porque eu vou ter que fazer algum site, alguma forma de deixar esses documentos disponíveis para vocês, mas é um Markdown bem legalzinho aqui que eu escrevi. E é um roteiro mesmo que pode ser lido como um artigo, então tem vários pontos aqui que a gente vai passar no vídeo de hoje. Mas o primeiro ponto que a gente vai conversar é sobre o Expo Router, que eu chamo ele de o Next.js dos frameworks nativos, ele tem muitas similaridades com a forma como o roteamento do Next.js funciona. A parte de funcionalidade e tal não parece tanto porque um é nativo e outro é web, então não tem tanta similaridade. Mas eu acho bem parecido, cara, a forma como as duas plataformas, os dois frameworks, eles lidam com o roteamento dos arquivos, principalmente o roteamento dinâmico e algumas coisas que eu acho que os dois andaram em caminhos bem parecidos. Então, como eu digo aqui nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês algumas das minhas features favoritas da Expo-Router e mostrar como tudo isso funciona. Então, o primeiro ponto é o roteamento baseado em arquivos, que ambos têm. Então, se vocês darem uma olhada aqui, eu trouxe um print que está na documentação do Next.js, eu deixei o link aqui também, que está no Markdown também aqui para vocês, e essa é a documentação do Next.js, como vocês podem ver aqui. Estrutura de projeto e organização, então aqui mostra para vocês como tudo isso funciona. É assim que o Next, eles lidam com as páginas. Então, se vocês perceberem, a gente pesquisar por page aqui, aqui na parte de rotas alinhadas, vocês podem ver que quando a gente vai criar rotas no Next.js, a gente tem que fazer, por exemplo, a rota barra, ou seja, a rota padrão do site, ela é app/page.txt. Então as rotas são definidas por arquivos page.txt. No Next.js, se você quiser que um arquivo seja uma rota, você tem que passar o nome dele como page.txt e aí o roteamento do Next.js vai fazer o trabalho. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem blog page.txt, então logo a rota vai ser /blog. Já que a gente tem /blog, /authors, /page.txt, logo a rota é /blog, /authors. E aqui temos as rotas dinâmicas, que se você passar /blog e o slug dentro de colchetes dessa forma aqui, o slug ele vira um parâmetro. Então, vira um parâmetro de rota que você consegue usar depois para poder pegar ali o slug do blog, por exemplo. Igual blog, my first post. My first post é o slug. Então, é o parâmetro slug. Então, você pode pegar esse my first post e usar ele para fazer uma query no banco de dados, para pegar alguma informação, usar para mostrar na tela, enfim. E aí no Expo Router a gente tem uma forma bem similar de se fazer isso, tá? A câmera tá meio estourada aqui, pessoal, meu óculos, mas é que a tela do notebook, deixa eu abaixar um pouquinho o brilho, para ver se melhora. Acho que assim melhorou um pouco, né? Tá bom. Então, agora a arquitetura do Expo Router é extremamente similar. A grande diferença é que no Next.js usamos page.txt para determinar o que são páginas, enquanto no Expo Router qualquer arquivo dentro da pasta app automaticamente vira uma rota. Essa é a diferença principal. Como eu mostrei para vocês no Next, vocês têm que passar o page.txt para registrar o arquivo como uma rota. Já no Expo é ao contrário. O Next.js ele funciona de uma forma que você tem que dizer quais são as rotas. Para o Expo, tudo é uma rota, a não ser que você diga que ela não é. Então o Expo usa um roteamento muito mais permissivo. Significa que ela parte do pressuposto que tudo é uma rota, você fala que não é. Então, aqui temos os casos contrários, né? A menos que comece com underscore ou esteja dentro de parênteses como grupos. Eu vou voltar, vou passar para isso depois. Então, tirei um print aqui. Esse print está aqui na documentação da estrutura de arquivos da Expo Router. Todos esses links, como eu disse, vão estar no arquivo de Markdown aqui, né, no roteiro do vídeo que eu vou deixar para vocês como documentação. Mas como vocês podem perceber aqui,
temos, né, o arquivo index, o arquivo home, o arquivo layout com underscore. Então, o arquivo layout não é uma página. Então, index é uma página, home é uma página, página não, é uma tela, né? No mobile a gente fala que são telas ao invés de serem páginas, porque páginas são do web. Não tem problema você chamar de página, mas as documentações, se eu não me engano, chamam de screen. Então, eles até colocar o screens barra pages. Então, tipo, tanto faz, sabe? No mobile você vai ver mais o nome screen ao invés de page. Então, não se assustem se vocês virem isso, tá? É a mesma coisa. Então, index é uma página, uma tela. Home é uma tela, layout é um layout. Eu vou passar por isso também. E aqui dentro temos as rotas aninhadas. Assim como no Next, né, que a gente tinha um profile barra page.txt para ser a rota profile. Aqui nesse caso a gente tem barra profile barra friends.txt. Ou seja, ao invés de ser só barra friends, aqui vai ser, por exemplo, ao invés de ser barra profile, aqui vamos ter já barra profile barra friends. Então aqui já temos duas rotas, bem direto. No Next a gente teria que ter outra pasta chamada friends aqui dentro e uma página, um arquivo chamado page.txt dentro da pasta friends para conseguir fazer essas duas rotas. É claro que essa não é a melhor arquitetura do mundo, nem a do Next, nem a do Expo. Mas apesar de ser a minha favorita, eu gosto bastante da forma como eles organizam isso, mas o Expo peca um pouco menos nisso, mas no Next vocês têm que entender que cada rota vai ser um arquivo na sua aplicação. Então, quando vocês trabalham com Next, é claro que não sei os edge cases disso, se tem como fazer uma rota sem ser um arquivo, blá blá blá. Sempre tem alguma coisinha muito pequena que foge do padrão. Mas no Next você geralmente vai ter que criar um arquivo para cada rota. Então, sua aplicação vai ser grande a depender das rotas. Quanto mais rotas sua aplicação tem, maior ela vai ser, tá? Não necessariamente, por exemplo, se você tem um blog, não quer dizer que cada postagem do seu blog vai ser uma página, sabe? Você pode usar uma rota dinâmica para fazer isso, que é aquele caso do My First Post aqui, tá vendo? Se eu quisesse trocar esse My First Post por My Second Post, eu usaria a mesma rota ainda, porque é uma rota dinâmica. Então isso aqui muda, sem precisar de um novo arquivo, entende? E aqui no Expo, se a gente continuar passando aqui pela documentação, aqui a gente tem mais algumas coisas, né? No Expo, rotas são criadas automaticamente, baseadas na estrutura de arquivos, mesma coisa. Arquivos especiais, né, que é o arquivo de layout. No Next a gente também tem um arquivo de layout, mas no Expo a gente tem um arquivo de layout. Você pode passar um underscore para dizer que é um arquivo de layout e o nome. Esse nome é reservado, então não tem como criar um layout com outro nome, tem que ser o nome layout mesmo. E aí, cara, uma coisa interessante. Quando a gente trabalha com aplicativos nativos, aplicativos de celular, a gente tem uma coisa que a gente não tem tanto no site, que é, no aplicativo nativo a gente usa muito mais de Z-index, então a gente tem muito mais como eu posso dizer, a gente trabalha muito no web também com XYZ, só que no web, as páginas, geralmente a gente faz o roteamento, então a gente muda de uma página para outra. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se a gente está no processo de compra, então o usuário está no carrinho dele, e aí você quer, sei lá, eu sei um exemplo perfeito para isso. O usuário está na página de um produto e você quer e ele clica para abrir o carrinho dele, por exemplo. Aí você redirecionaria ele para a página de carrinho, né? Que é o que faz sentido no web. Já no mobile, no nativo, se você quiser mostrar para o usuário o carrinho, você não necessariamente vai redirecionar ele para a rota do carrinho, mas você pode mostrar uma tela no formato de modal, alguma coisa, que vai ficar empilhada. Então no mobile a gente trabalha com stacks, que são as pilhas, sabe, de páginas. E aí, no Expo Router, quando a gente tem um stack, se eu pesquisar aqui na documentação deles, opa, tá aparecendo ali em cima, stack. Então a gente tem aqui o uso do stack. A gente pode perceber aqui que quando a gente cria várias rotas, deixa eu ver onde a gente tem isso daqui. Eu não sei se vai ter algum exemplo aqui com mais de uma rota, mas, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui. Isso aqui é um layout, tá? Então, como que vocês estão vendo um layout, tem um underline, layout, e aqui vocês podem perceber que temos o stack, ou seja, a pilha de rotas, a pilha de telas, e aqui temos o stack.screen. Então perceba que aqui a gente pode chamar de page, mas geralmente quando você for usar o código mesmo, os nomes dos componentes, das APIs, geralmente vai ser screen, tá? Então é só isso, acostumem-se a ver ambos screen e pages na sua aplicação. Então, temos aqui, né, a rota profile. É uma rota dinâmica, como vocês podem perceber, porque ela está entre colchetes, e esse é a
não a concessão, esse é o requisito para ser uma rota dinâmica, ela tem que estar dentro de colchetes, e o nome do parâmetro é profile. Inclusive, você consegue empilhar múltiplas telas na aplicação que eu estou desenvolvendo, por exemplo. Tem alguns fluxos onde você vai ter dois modais abertos. Então, você clica um modal e para você ver mais opções desse modal, você abre outro. Aí fica um modal em cima do outro, em cima da tela. Sabe? Então, vira uma pilha de telas. Mas é bem interessante essa parte do stack. Outra coisa, se a gente ver aqui na documentação do vídeo, outra coisa que eu coloquei aqui, pessoal, nesse print aqui, se vocês perceberem aqui, eu tenho aqui, por exemplo, um stack onde eu tenho uma tela index e uma tela profile. Qual é a diferença aqui? Cada stack screen, eles têm uma propriedade chamada options. Na propriedade options, você tem algumas configurações. Então, header options. São muitas opções. Então, tem header back button display mode, header back button menu enabled, header background, back image source, back title. São muitas propriedades que vocês podem ler com mais detalhes aqui na documentação. Então, caso vocês queiram estudar isso daqui depois dar uma lida depois do vídeo, vocês vão conseguir ver isso aqui, tá? Então, vocês conseguem configurar várias coisas, como por exemplo, aqui no print eu coloquei. Então, vocês conseguem colocar o nome do cabeçalho da página. Então, não sei se vocês sabem, mas nos aplicativos de celular, toda tela, a maioria das telas, por padrão, elas vão ter um título que fica centralizado assim em cima da tela, que é geralmente o nome da rota. Então, se você não configurar, ele vai vir tipo /index, /profile, por exemplo, que é o nome da rota. E aí, aqui na index, por exemplo, que é a tela inicial do app, eu consigo passar aqui um header shown false, que significa que eu não quero mostrar aquele cabeçalho, que ele fala, o cabeçalho está visível? Eu coloco, não, falso. Então, ele esconde o cabeçalho. Já no exemplo do profile, eu coloco que o título da página é um perfil. Então, quando eu abrir a página de perfil, ele vai aparecer lá em cima, perfil. Outra coisa, aqui é a parte, eu pulo do gato do Export Router, que é a parte que eu mais gosto do Export Router, sem dúvidas, que é a parte de Presentation. Agora aqui na documentação, eu dou uma passada na parte com mais detalhes, na parte de estrutura de arquivos. Então aqui, por exemplo, temos um layout, uma rota barra, uma rota profile, uma rota settings, um grupo de rotas, né? Se você quiser, assim como no Next, se você quiser criar um grupo de rotas no Export Router, você pode passar os parênteses e colocar o nome do grupo dentro. Agora, quando você cria um grupo de rotas dessa forma com parênteses, esse grupo de rotas ele é uma forma de agrupar só para facilitar a organização do seu projeto, da sua codebase, porque para o usuário final, esse grupo é inexistente. Então, se vocês perceberem, que eu até coloco, vou explicar já já. Então, se a gente descer aqui, eu crio o grupo de rotas de autenticação. Agora, quando a gente vê aqui em cima, por exemplo, a gente tem a rota profile depois friends. A rota disso aqui fica /profile /friends, certo? A diferença é que aqui quando a gente cria o grupo off dentro de parênteses, essa rota off não existe. Então se a gente ver aqui, a rota não é /off /login, é só /login, porque esses parênteses aqui eles são suprimidos na hora de rotear de verdade, sabe? A rota não existe, é só para a sua organização. Assim como os tabs aqui, não vai ser /tabs /home, vai ser só /home, vai ser só /profile, entendeu? Então, isso aqui é bem interessante, a gente usa bastante, principalmente quando você... Imagine que você tem um layout padrão do aplicativo e você quer que as suas páginas de autenticação tenham um layout diferente. Então, você cria um grupo de páginas dessa forma aqui, porque se você quiser, você pode tirar os parênteses, né? Porque as rotas vão ser /auth, /login e tal. Mas se você não quiser ter um /auth, quiser deixar mais sucinto e só /login, coloca os parênteses e aqui dentro você cria um layout que vai ser aplicado só para as autenticações, para as rotas de autenticação. Assim como eu falo, né? Layout específico para autenticação. Já que as rotas dinâmicas, que é onde a gente passa o ID, por exemplo, App User ID. E assim como eu falei para vocês lá no exemplo do blog do Next, que a gente consegue pegar esse ID, que ele é o parâmetro dessa rota. Então eu consigo, por exemplo, se eu colocar /user /123, ID vai ter o valor 123, ou ID vai ter o valor ABC, dependendo de como você vai rotear e quais são os IDs disponíveis, sabe? E aqui eu também posso passar ID /posts, e aqui vai ser /user o ID do usuário, nesse caso é 123, /posts. Então, esse posts ele não está entre colchetes, ou seja, uma rota estática. Só essa rota aqui é dinâmica. Então, você pode alinhar quantas rotas você quiser e você não precisa se preocupar em, por exemplo, ter as rotas estáticas e só a última ser dinâmica. Não, se você quiser inserir uma rota dinâmica no meio do processo, você pode inserir onde você quiser e pode alinhar como você preferir, enfim. Pode colocar um grupo
dentro de uma rota dinâmica, pode colocar uma rota dinâmica dentro de uma rota estática e blá blá blá, e por aí vai, entendeu? Então, você tem bastante flexibilidade para criar suas rotas, isso é uma coisa muito boa, tanto no Next quanto no Expo Router. Então, eu dei uma passada bem rápida por isso aqui, pessoal, porque a gente já deu uma discutida legal nessas coisas no vídeo, só a parte do grupo de rotas que a gente ainda não tinha passado, mas vocês podem ler com mais atenção aqui, eu tenho alguns snippets aqui bem legais. E aí, aqui os Presentation Modes, eu falo, os modos de apresentação do Expo Router são formas de você conseguir converter as suas telas em outros tipos de componentes sem necessariamente escrever códigos diferentes. É muito interessante, calma aí que vai ficar legal. Digamos que você fez uma tela agora, mas seu chefe te pediu para converter essa tela em um modal. A única coisa que você teria que fazer seria passar a propriedade Presentation Modal no seu stack screen e pronto, problema resolvido. Ou seja, cara, isso me surpreendeu muito quando eu comecei a trabalhar com Exprouter. Por quê? Se um dia você vai lá e tá, como eu dei o exemplo, né, do carrinho ser um modal, e aí você começa a fazer o carrinho como modal. Então você começa a fazer o design dele para ser um modal, só que o seu chefe vai e decide, olha, não quero mais que ele seja um modal. Se fosse uma aplicação web, a gente muito provavelmente teria que remover muito código, isso daria muito problema, porque passaria por muitas partes da aplicação e você teria que mexer bastante em como as coisas são organizadas ali. Já que no Expo Router, a gente pode só passar o Presentation e mudando o Presentation, a gente muda a apresentação da tela. Se a gente clicar aqui e voltar lá, né, para a parte de Presentation Options, olha quantos modelos de apresentação a gente tem. Card, modal, modal transparente, modal dentro de um container, modal dentro de um container transparente, modal de tela cheia, form sheet. Então, a gente tem vários tipos de apresentação aqui que vocês podem usar na sua aplicação e o código que você escreve uma vez pode ser apresentado em todos esses tipos. Então, é uma coisa muito interessante porque se você faz, por exemplo, o código para um form sheet, o que é um form sheet? Se eu pesquisar aqui para mostrar para vocês, abrir, é basicamente isso daqui. Ó. Você pode chamar de bottom sheet também, isso que hoje em dia o Exprouter chama de form sheet, que é esse componentezinho aqui que abre do fundo para cima da tela, sabe? Parece assim. Então, tem ele. Acho que isso aqui dá para mostrar, sim, como sendo um form sheet do Liquid Glass. É tipo isso aqui, sabe? É um componente que ele abre no final da tela e você pode usar uma propriedade chamada detents. Então, se eu abrir aqui... Tá, olha, eu dei uma pesquisada aqui, pessoal. O único lugar onde eu achei falando sobre os detents é nessa definição aqui. Então, se a gente dá uma olhada aqui, é um detents array, ou seja, é um array que você vai passar dentro do seu screen options. Então, você vai conseguir colocar dentro do seu screen options o quanto você quer que o seu form sheet consiga crescer. Então, digamos que você quer que aquele form sheet ele comece na parte de baixo da tela e que o usuário consiga arrastar ele até ele ficar full screen. Então, você pode colocar, por exemplo, 0.6, que é 60% da altura da tela, e 1, que no caso é 100% da altura da tela. Então, com isso, o usuário vai conseguir começar em 6, ou 60%, e arrastar para cima, que ele vai pular para a tela cheia. E isso dá uma flexibilidade muito boa. Onde isso é usado? Se você usa, por exemplo, um iPhone, você consegue ver lá na App Store que quando você... Deixa eu até abrir aqui. Então, como funciona um form sheet? Eu abri aqui o meu iPhone e eu abri o aplicativo Tumblr na App Store. Se vocês perceberem, no final da tela fica esse negocinho aqui. Tá vendo que ele é um negocinho que fica no final da tela assim? E aí, esse daqui, no caso, ele está com um detente só. Que ele deve estar com 20%, 30%, esse é bem baixo. Mas aí você pode configurar com vários detentes. Eu poderia conseguir arrastar ele para cima da tela para ele crescer, poderia mudar o tamanho dele, enfim. Essa é a parte legal. E isso pode ser muito facilmente convertido em um modal. Você só precisa trocar uma linha de código, que é tirar o form sheet, colocar modal no lugar e você virou a sua tela inteira, virou outro componente sem você ter mudado nada do conteúdo do componente, sabe? Você só muda a forma de apresentação. Agora, para finalizar o vídeo com chave de ouro, a cereja do bolo desse vídeo, o vídeo já está com 24 minutos. A cereja do bolo, pessoal, é uma coisa que é chamada de snack. Eu fiz esse tweet aqui recentemente, falando dev.lib de UI para front mobile. Por favor, postem GIFs de preview do funcionamento dos seus componentes. Estou procurando uma boa lib de Toast. Teve uma aqui que eu tinha uma implementação que parecia muito boa, mas eu teria que instalar a parada para descobrir se é... Deixa eu abrir o tweet aqui. Era basicamente eu reclamando que eu estava procurando uma biblioteca de UI para aplicações nativas e eu achei uma que parecia bem legal, mas o cara não tinha nada para me mostrar de antemão, tipo um preview, um GIF, um vídeo, só para mostrar como é que os componentes deles são, sabe? Se são bonitos e tal.
mas o cara não se deu o trabalho de fazer isso. E isso ficou na minha mente, cara. Fiquei encucado nisso, pensando por que esses caras eles gastam tanto tempo fazendo a lib, mas os caras não fazem um preview, sabe? Os caras não fazem um vídeo de apresentação nem nada. Me pareceu, tipo, que os caras estavam evitando isso por algum motivo. Eu fiquei pensando, putz, será que é difícil? Será que não dá pra fazer? E aí, cara, eu descobri essa parada chamada Snack. Snack é um dos produtos do Expo, se vocês darem uma olhada aqui. Esse é o Snack. Eu tenho um código escrito com React Native Expo aqui na minha tela, tá vendo? E aqui na direita eu tenho o código aqui. O código está aberto na versão web dele. Se eu mudar aqui, se eu mudar para Change, ele já muda o texto lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, texto vídeo, ele vai mudar lá. Então, ele tem um debouncezinho, ele espera um tempinho depois que você termina de editar para mostrar. Mas olha a parte legal. Lá a gente estava vendo a versão de web, né? Mas se eu clicar aqui em Android ou iOS, eu consigo clicar em Launch Snack. E quando eu clicar lá, a gente vai conseguir ver como é que esse snippet, como é que esse código se parece num iPhone ou no Android ou no seu próprio dispositivo, usando uma coisa chamada Expo Go. Aqui também vai usar o Expo Go. Então, o Snack e o Expo Go são uma das funcionalidades mais interessantes que eu vi aqui no Expo, porque com isso, cara, a primeira coisa, é muito fácil de você testar o seu aplicativo no seu celular, de verdade, né, no seu dispositivo físico. Então, igual meu iPhone aqui, você consegue muito facilmente testar o seu aplicativo no seu celular. A única coisa que você precisa fazer só baixar o aplicativo que ele fala, download Expo Go e escaneia esse QR Code para começar. E não é para começar. O Get Started, que o para começar, dá uma impressão que você tem que fazer muita coisa além disso. Mas, cara, você só escaneia, ele vai baixar o aplicativo no seu celular e ele tem Hot Reload. Ou seja, assim como aqui eu coloquei o aplicativo para rodar no iOS, eu vou só esperar ele rodar aqui para a gente testar, eu consigo fazer as alterações aqui e ele vai mudar nesse iOS em tempo real, assim como no seu dispositivo físico. Então, você não precisa ficar com o celular, pelo menos no iPhone. Eu testo a maioria das coisas no meu iOS, então não sei dizer tão bem sobre o Android, mas no iPhone, cara, eu consigo conectar por Wi-Fi, então não preciso ficar com o celular com um cabo conectado no notebook, sabe? Só preciso estar na mesma rede, e ele baixa, ele funciona o aplicativo. E se vocês verem que está escrito, né, texto vídeo, aí se eu mudar aqui e colocar testando no iPhone, por exemplo, ele vai aparecer lá, testando no iPhone. Ah, não quero mais mostrar esse card com esse exemplo. Então, quero mudar esse card, colocar um text aqui. E vou falar, por exemplo, esse é um exemplo de card para o meu vídeo. E vou guardar esse text aqui dentro. Aí ele vai atualizar lá, esse é um exemplo de card para o meu vídeo. Sabe, a gente pode passar inline styles aqui, padding 30. A gente pode passar também um border radius. Opa, não tem border radius aqui. Radius, acho que ele já está passando lá embaixo. Enfim, a gente consegue passar as estilizações aqui, um background color black e um color white. Acho que ele estava com o border radius, sim. Ah, tá. Deixa eu tentar o border radius de novo. Border radius 40. Será que ele funciona? Aí funcionou, só não tá com o autocompletion funcionando. E aqui no text, o costume com Tailwind. Tipo, coloca o color white ali no texto, que o texto aparece. Então a gente consegue mudar as coisas em tempo real. E se você quiser, sei lá, cara, tá querendo fazer uma livezinha ou então uma oficina, uma talk sobre React Native e não quer instalar, criar um projeto novo, só cria uma salinha aqui no Snack, sabe? Compartilha o link com a galera, acho que você deve conseguir compartilhar de alguma forma, que eu não sei como, mas compartilhar com a galera lá e ficar mexendo aqui em tempo real e mostrando na live sem precisar instalar nada, sabe? Então, isso aqui foi uma das coisas que mais me surpreendeu e esses são os motivos que eu mais gosto de usar a Expo no meu dia a dia e por isso que eu estou gostando tanto de trabalhar com desenvolvimento de apps agora, porque o Expo ele facilita muitas coisas da minha vida que eu não imaginaria que eu teria ferramentas tão boas para desenvolver aplicativos. E, enfim, eu trouxe esses pontos aqui para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais técnico. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer. Eu posso trazer um vídeo depois
programando alguma coisa usando o Expo, fazendo algum aplicativo, ou então assistam minhas lives também, vou deixar no card aí novamente para vocês, que ainda não teve oportunidade de assistir as lives. Dá uma olhada, foram lives bem legais, a gente interagiu bastante, começou a aplicação, ainda não deu tempo de terminar, porque tá uma correria, mas logo mais eu volto aí pra gente terminar. E muito obrigado por terem assistido até agora. Qualquer dúvida ou consideração aí, deixem nos comentários, vai ser muito bom ler as opiniões de vocês. E é isso, valeu!